Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já comentei, que eu já escrevi no meu blog e eu já fiz alguns vídeos sobre algumas. Eu queria demonstrar para você que muitas das equações do Stan Romanek são falsas. Não que são falsas, ele na verdade ele não falsificou, ele simplesmente copiou equações e ele fez umas mudanças e colocou aquela equação para como se fosse ele que tivesse feito, tal, né? Ele pegou de alguns físicos já conhecidos, só que esses assuntos estão relacionados com ufologia, ou mesmo buraco negro, viagens espaciais e assim por diante. Então ele pegou essas imagens, essas equações, fez uma mudança nelas e colocou ela na hora que ele estava fazendo o que seria uma hipnose regressiva, né? Então a nossa mente, ela pode lembrar de equações durante uma hipnose, por exemplo, né? Por exemplo, você pode lembrar isso só se você estudar, e você pode gravar isso na mente e fazer. Então eu vou mostrar para você, ó, tá vendo? Essa daqui, ela é bem conhecida já, é do Mahmoud Youssef. Você pode ver que ele copiou tudo, ele copiou todas ele só mudou o 4π, ele era do paper, do papel, do artigo do Mahmoud Youssef. Ele colocou 2π, ele colocou 4π, e aqui embaixo ele colocou um valor menor, que seria o valor do próton, né, o spinning, o giro do próton, né, o magnetic field, o campo magnético quando um próton gira. Então o Mahmoud deu mais ou menos esse valor, ele colocou 1.525 e fez outras equações e colocou, até tá certo algumas coisas que ele colocou, e algumas referências a outras equações, né? Eu vou te mostrar, tá vendo? Tem várias equações. Essa é do Schwarzschild, né? Essa daqui é a distância Planck, né, que existe num átomo. Já são a constante de Sommerfeld, entendeu? Já são equações conhecidas. Então ele só foi mudando. Aqui ele pode ter inventado um monte de coisa, pegado de um outro qualquer e colocado aqui, entendeu? Não quer dizer que ele fez. Então tem mais outras equações, que é essa aqui que ele colocou, que é muita cara de pau. Ele colocou a equação de Drake, né, que é a equação para a gente saber quantas civilizações, né, galáxias existem no universo, né? Através dessa equação a gente pode saber. Ele pegou e colocou a equação Drake e outras equações aqui, tá vendo? Ele colocou o símbolo, a nomenclatura, né, do Moscovian, que seria o elemento 115, que todo mundo conhece e sabe que o Bob Lazar falou sobre discos voadores. Então ele colocou o elemento 115, é óbvio, né? Se você fosse colocar, eu colocaria também, se eu soubesse o número, ia lá e coloca o número e acabou. E aqui embaixo ele colocou a constelação de Órion, né? E ele colocou um sinal assim em cima da Mintaka, que seria a estrela que fica nessa posição, como se dizendo que esses alienígenas vieram dessa estrela, né? E ele colocou os planetas. Também é fácil, uma criança sabe que a Órion é assim. Observe esse outro detalhe aqui. Quando ele coloca aqui, ele coloca os 10 planetas e os 9 planetas e o 10º planeta, que é o planeta X, certo? Isso daqui é tudo, cara, todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe que tem 9 planetas, mas o cara pegou e colocou lá, ele colocou o terceiro como a Terra, uma bolinha, para fazer o quê? Aqui ele colocou o asteroide Belt, que todo mundo sabe, e, e só isso, não tem diferença nenhuma. Aqui também, aqui ele quis relacionar com o espaço curvo e o universo plano. Então ele quis dizer que o universo plano é igual ao universo curvo. Todo mundo sabe disso aí, até os cientistas já têm uma ideia mais ou menos parecida, que o universo ele pode ser tanto plano como pode ser curvo, entendeu? Curvo por causa da velocidade da luz, que é limitada. Então, como eu estou falando, eu falei para você, essas equações, você não pode chegar e falar que essas equações são válidas, porque são cópias de outras equações de outros cientistas, e não prova nada, não tem uma prova que ele fez isso. Para mim, o Stan Romanek, ele fez, eu já provei em outros vídeos que ele fez, manipulou informação. Ele mesmo disse que ele manipulou algumas informações. E outra coisa, essas equações, elas provam, porque que acontece? Você e eu, ou mesmo uma pessoa que não conhece uma equação de física, vai olhar essas equações e vai falar assim: nossa, o cara falou que fez tudo isso, tal, mas na verdade elas são falsas, né? São falsas, não, são cópias de equações verdadeiras. Ele simplesmente mudou, colocou um menos, colocou um mais e foi mudando, entendeu? E enganando as pessoas, né? Praticamente ele está enganando. E depois ele fora que as mentiras que ele inventou, né? De que ele colocou, que ele teve contato com alienígena e tal, pode até ser, sabe? Eu não descarto essa possibilidade, como aconteceu com o próprio o Billy Mayer, né? O Billy Mayer também fez a mesma coisa. Ele falsificou fotos, falsificou dados, né? E enganando as pessoas também. Então o que acontece? O que eu quero dizer, eles podem ter tido contato, sim, mas o que acontece quando você precisa, por exemplo, ganhar dinheiro, ou você precisa vender um livro, então o que você faz? Você cria alguma informação, uma publicidade para você vender esse livro. Então o que ele fez? Ele criou as informações que os ET me pegaram e colocaram umas marquinhas na minha perna, tal. Tudo isso daí é possível de se fazer. Por exemplo, até aquelas imagens de tinta fluorescente, essas coisas aí, isso tudo já existe. São todas coisas possíveis de se fazer. O filme que ele fez, ele praticamente ele fez isso daí junto com a mulher dele. Então a mulher dele é cúmplice dele. Então você pode ver que a mulher dele, ela se fosse uma mulher normal, sabendo que o marido foi condenado por pedofilia, continuar insistindo a vida com o cara, precisa ser cúmplice mesmo, é uma pessoa cúmplice dele. E quem fez o ET andando pela janela lá foi ela que participou, foi ela que pegou um bonequinho, foi lá e fez a imagem lá. E ele também é muito sem vergonha, porque fora do... Por que ele as comprovações de que ele usou, que ele fez esse tipo de coisa, que ele foi condenado por isso, são provas irrefutáveis, todo mundo sabe que é prova. E agora ele tenta dizer que a NASA está querendo pegar as equações dele. As equações dele, olha, as equações são equações que todo mundo já sabe, que todo mundo conhece, a ciência já conhece as equações. Então é muito patético isso daí. Vai chegar uma hora que as pessoas vão ter que cair na real, entendeu? Ver que o cara não é, ele é pilantra, ele está querendo vender livro, entendeu? A jogada dele por exemplo, agora você vê a maior parte das pessoas vão apoiar ele. Por que vão apoiar ele? Porque todo mundo está dizendo que ele sabe alguma coisa, que os Estados Unidos está querendo perseguir ele, que não sei o que lá.
e que estão perseguindo, tudo bem, até eu me sinto perseguido porque eu falo sobre esse assunto, mas não chega a ser assim, sabe? Não tem esse tipo de perseguição assim. O que acontece é que essas pessoas falsificam informações para conseguir ganhar respaldo público, entendeu? No caso dele, ele fez ele fez uma alegação que ele viu um monte de disco voador e teve contato e não sei o que, filmou. Então eu vou deixar o link para vocês verem, para vocês conhecerem esse papel, esse paper, né, do Mahmoud Youssef, né, que ele copiou, né, e você vai poder ver as equações em primeira mão, né, que ele praticamente copiou, né. E o que eu quero deixar bem claro é que por exemplo, quando tem a ver, então, tanto o Billy Meyer como o Stan Romanek, eles falsificaram fotos, falsificaram equações, eles falsificaram um monte de coisa. Por quê? Porque eles têm interesse em vender alguma coisa, vender livro, ou mesmo tornar-se celebridades e assim por diante. Essas pessoas que fazem esse tipo de falsidade ideológica, né? Eles têm interesse, eles querem vender alguma coisa, querem se tornar celebridades e assim por diante. Então eles fazem isso de propósito. Só que eles esquecem, no caso do Stan Romanek, que ele também foi alvo de pedofilia, né? Então o que acontece existem provas que provam que ele tinha essa documentação aqui. Ele até diz que outras pessoas colocaram, mas um cara que falsificou essas informações, enganou pessoas, ele até comprovou isso em juízo, que ele falou que ele manipulou alguns o que seria assim poderes que ele tinha, né, de algumas coisas que se moviam dentro da casa dele. Ele disse que era manipulação e nisso ele acabou se confessando, né, que ele cometeu esses crimes. A única coisa que ele falou que ele não cometeu foi das equações. E você pode ver que as equações são falsas. Não é que são falsas, elas são verdadeiras, só que ele copiou essas equações e colocou ele modificou, fez algumas modificações, ele já conhecia, né? E esse negócio de hipnose regressiva, ele provavelmente não estava em hipnose regressiva, ele sabia o que ele estava fazendo. É possível você não entrar na hipnose regressiva, desde que você feche os olhos, não durma, né? Entendeu? Você não caia na conversa da pessoa que está te hipnotizando, né? E assim, pode ser que eu esteja falando merda aqui, mas cara, o que eu quero dizer é que é fácil fazer isso aí. Meu pai, ele já foi fazer uma hipnose regressiva e não deu nada. Ele não viu nada, não teve nada. Meu pai é super também assim. Meu pai é igual a eu. E o que acontece? É difícil você dizer se o cara teve ou não teve contato, sabe? Porque ele pode ter tido um contato igual eu tenho contato, que é, sei lá, através de mediunidade. Então ele teve um contato através de mediunidade e foi mantendo esse contato. Não quer dizer que ele não teve contato, pode ser que ele teve contato também, mas eu acredito que em muitos casos de OVNI existem. Eu acredito em vários casos, como Betsy Barney Hill, eu acredito alguns casos brasileiros, Varginha e outros casos, vários casos aí que são conhecidos. Eu acredito nesses casos e são verdadeiros. Agora tem uns que são falsos, né? No caso
do Billy Mayer de ter feito aqueles discos, fotos de disco voador, são falsos. Todo mundo sabe que é falso. Até a mulher dele revelou que é falso. A mulher dele tirou foto usando roupa de alienígena. Ele pegou umas imagens, ele pegou uns brinquedinhos para fazer arma de alienígena, tirou foto falsa usando objetos típicos que ele conhecia, né? E fez essas fotos de disco voador. Isso aí ele é falso, ele fez de propósito, mas ele tem contato. Ele é contactado, sim. Ele pode ter falsificado, mas ele é contactado. No caso do Stan Romanek é a mesma coisa, ele também é contactado, só que ele falsificou as informações para, sei lá, para ser famoso, vender livro, coisas assim. O Billy Mayer é a mesma coisa também, ele quer ser famoso, quer ser reconhecido e essas coisas todas. Mas eles são desonestos, né? Então às vezes a desonestidade dá isso aí. E no caso, outros casos também que aconteceu também são falsos, né? Eu vou te falar, 80% dos casos são falsos, né? Tem muito caso verdadeiro, muito caso falso, né? E eu não vou, cara, eu sou o tipo da pessoa que eu confio, eu sei quando uma pessoa é falsa, quando não é, quando uma pessoa está fazendo alguma coisa de falsidade, entendeu? Dá para perceber, porque o cara, ele comete erros, né? Então, ele falsificou algumas fotos, né? Tem uma foto lá da menina que tem um olho um pouco, o olho para cima, assim, você pode ver que do lado esquerdo do olho dela tá normal, e do lado direito tá com aquele negócio. Então quer dizer que ele falsificou a foto, só que esqueceu de mexer na imagem do olho esquerdo, né? E outros efeitos, né? Por exemplo, aquela imagem do ET que ele filmou, aquilo lá você coloca, ele fez com Photoshop. É coisa mais fácil fazer aquilo com Photoshop. Aí ele filmou com celular, uma imagem fixa, como eu já mostrei no meu vídeo anterior, que eu vou deixar no link, e para você ver que o que eu analisei, né? E agora essas equações que tava um monte de gente falando um monte de besteira aí, falando que ele teve contato, que tá todo mundo perseguindo ele, não sei o quê. Não está perseguindo ele. E outra coisa, as equações estão aí para você ver que são cópias de equações que já existem. Não esqueça de deixar seu like e clicar no sininho e se inscrever no meu canal. Até mais.